Olá, meu povo, voltando aqui com a continuação da nossa aula, né? Na primeira ficou um pouquinho maior do que eu costumo fazer, mas é assim mesmo. Ó. Então, vamos aqui continuar com nossa aulinha. Pegar o marca-texto de sempre, velho de guerra. Então, eu estava comentando na aula anterior sobre os produtos que davam suporte, né? Além da cana-de-açúcar, quais eram as outras coisas que também movimentavam a economia brasileira. E aí o gado, né, que teve um papel fundamental em aumentar o território brasileiro para o interior, o fumo, que era usado como moeda de troca lá na África, e aí nós vamos para as famosas drogas do sertão. Né? Desde já, drogas do sertão não tem nada a ver com uhul, droga, nada a ver não, nada a ver, irmão. Drogas do sertão aqui, pessoal, vamos ver o que é o conceito aqui. Produtos extraídos da floresta amazônica com relativo valor na Europa. Aí são condimentos, são sementes, corantes, enfim, um monte de coisas que você só encontra no sertão brasileiro. Ou seja, sertão é interior. Então, quando você escuta essa palavra sertão, saiba que a gente está falando do interior do Brasil, né? Que não se encontra no litoral. Tá, o anil, né? O guaraná, quem não curte um guaranazinho da Amazônia, hein? Salsa, corantes e, sobretudo, um dos mais importantes, esse aqui é valorizado até hoje, o cacau, porque é do cacau que a gente faz aquele maravilhoso chocolate. Fui falar em chocolate, deu vontade agora, ok? Então, eram esses produtos, corantes, temperos, sementes, ok? Que eram extraídos do sertão brasileiro, daí o nome drogas do sertão. E esse nome drogas, Bruno, o nome drogas vem muito de questão de remédio, coisa medicinal. Você vai na farmácia, as farmácias também se chamam drogarias, né? Porque remete a remédio, ok? A medicina. Além disso, também tinha no Brasil a agricultura de subsistência, ou seja, aquela agricultura que não era voltada para exportação, assim como a agricultura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar era voltada toda para exportação. Basicamente, 99% do que era produzido nessas fazendas, nos engenhos brasileiros, ia tudo para a Europa. Já na agricultura de subsistência, agricultura familiar, é aquela que você tem um sítiozinho, você tem uma fazenda pequena, onde você vai plantar o que você necessita para alimentar você, sua mulher, seus 14 filhos e aqueles 7 cachorros que você tem. Né? Então, era muito comum isso aqui. Essa já não era mais voltada para exportação, né? Voltado para o consumo próprio e para um pouco de comércio ali. Se você vivesse perto de uma vila, de uma cidadezinha, você poderia levar o que sobrava para vender. Isso é algo bem, é um conceito bem medieval da coisa. Ó, economia colonial no século XVII. Aqui a gente pode ver nesse gráfico, né? O Brasil ainda não tinha um Acre, o Brasil só vai ter o Acre já no século XIX, ok? Então vamos lá, ó. Observem nesse gráfico, não sei se vai dar para vocês ler bem, mas aqui cada cozinha dessa diferente é um produto que predominavam aí. Olha as drogas do sertão aqui, ó. Esse verde aqui, ao longo da Baía Amazônica, né, do Rio Amazonas, era onde era retirado a cana-de-açúcar. Olha a pecuária aqui, olha o Rio Grande do Norte com a pecuária, ó. Aqui. E observe como a pecuária ela ajudou a aumentar o território brasileiro, né? Lembrando que o território brasileiro era dessa linha para cá. Isso aqui era tudo da Espanha. Então, a pecuária, o gado ia pastando, ia se espalhando ao longo do território e as fazendas iam apenas acompanhando, já que não tinha cerca e estrutura para você prender o gado todinho naquele momento, ok? Então, aqui, cana-de-açúcar, né, nas partes mais vermelhinhas, pecuária, mineração, aqui na região de Minas Gerais, depois vai ser o foco da mineração, ok? Então vocês, na hora do vídeo, vocês dão uma pausa para vocês poderem olhar melhor direitinho esse gráfico. Agora vamos falar sobre o trabalho escravo no Brasil, né? Trabalho escravo, que vai ser, digamos assim, uma das principais engrenagens econômicas aqui do Brasil nesse período, ok, pessoal? Então, digamos que o Brasil ele se ergueu, ele começou a sua construção em cima do trabalho escravo e desumano de dois grupos principais.
grupo dos índios e também o grupo dos negros africanos, ok? Então vamos lá, vamos falar um pouco agora sobre o trabalho escravo dos índios, né? Só lembrando que a respeito dos índios tinha um atrito em especial, por quê? Porque os jesuítas não queriam que os índios fossem escravizados e os colonos desejavam que os índios fossem escravizados, porque naquela época não tinha os negros ainda aqui no Brasil. Então, os índios eles foram o estopim de uma das grandes disputas logo nos primeiros anos da colonização brasileira. Então, vamos lá. Ó. Os índios eram mais utilizados até aproximadamente 1560, ou seja, nos 30 primeiros anos da colonização. Né? Lembrando que o Brasil começou com a colonização efetiva de 1530. Então, de 1530 a 1560, os índios foram os mais utilizados em meio àquelas disputas, né, de jesuítas e fazendeiros e colonos. Utilizados em lavouras menos desenvolvidas ou mais pobres, ou seja, os índios eram usados em pequenas plantações apenas. Eles não foram usados na grande produção, na indústria açucareira brasileira. Okay? Então os índios eles ficavam mais criação de galinha, plantação de mandioca, coisas que se plantavam em quantidades menores. Okay? Eram em fazendas menores, fazendas mais pobres. Então não esqueçam disso, para não misturar o papel do índio com o papel do negro africano. Já quando a gente chega aqui nos negros, ó, foram preferencialmente utilizados a partir de 1560, ou seja, quando houve um declínio da utilização dos índios. Por quê? Porque agora o foco não é mais pequenas indústrias, pequenas fazendas, agora são grandes fazendas e o índio não estava adaptado para esse trabalho maior. Os negros africanos eles já tinham conhecimento de ferramentas de metal, coisas que o índio brasileiro não tinha. E os negros africanos também já trabalhavam em mineração lá na África, já trabalhavam em serviços bem mais pesados. Eles já tinham um costume e um conhecimento melhor para se adequar ao trabalho a qual eles iam se sujeitar, ser obrigados a se sujeitar aqui no Brasil. Ok? Existem até alguns historiadores que dizem que o índio ele preferia se suicidar do que trabalhar na agricultura, sobretudo o índio homem. Por quê? Porque na cultura indígena o homem, o macho, ele é para guerrear, proteger e caçar. A agricultura ficava entre as mulheres e as crianças. Então na cabeça deles era assim que funcionava. Então para eles era uma desonra, eu, índio macho, ter que plantar. Sendo que na cultura deles de séculos e séculos, só quem plantavam era as mulheres e as crianças. Os homens estavam lá para guerrear, para proteger, para caçar e tudo mais. Okay? Então, como os índios não estavam se adaptando a essa mão de obra, esse trabalho, a sugestão que foi a solução também foi trazer os negros africanos. Okay? Então, a partir de 1560, a mão de obra negra ela vai ser dominante aqui no Brasil e vai até o final do período colonial, né? Porque só em 1888 foi assinada a Lei Áurea, onde aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Mão de obra básica no Brasil durante todo o período colonial e imperial. Então nós temos o período colonial, tem o primeiro império, período regencial, né, o segundo império, o segundo reinado, tudo com mão de obra escrava. Utilizados acima de tudo pelo fato de representar uma fonte de lucro extra através do tráfico de escravos. Observe, pessoal. Preste atenção nesse detalhe aqui. O negro africano ele era capturado lá na África por outras tribos, principalmente tribos rivais. Então não pense que Portugal entrava na África para caçar os negros. Tudo era feito através de alianças. Faziam alianças com tribos. E essas tribos dominavam outras tribos, prendiam os negros que foram derrotados, traziam para os portos e vendiam para Portugal essas pessoas. Eles eram tratados como objetos naquele período, era um produto, eram tratados como objetos, como produtos, porque na mentalidade de alguns o negro não tinha alma, então, enfim, era um negócio absurdo. E então a escravidão dava um lucro duas vezes. Por quê? Ele era comprado na África bem baratinho, né? Vários negros eram comprados por alguns sacos de fumo, rapadura,
cachaça, né? Ou seja, era algo barato, que se tinha aqui demais no Brasil. Cachaça era, jogavam fora, até porque foi no Brasil que inventaram a cachaça. Então, tinha demais isso. Comprava lá bem baratinho. Ou seja, você já comprava, você já tinha um lucro aí. Você comprou por quase nada. Por coisas que aqui no Brasil eram banais. Trazia para o Brasil, levavam para os mercados e lá eles eram vendidos a peso de ouro. Ou seja, então você tinha um lucro absurdo. Você comprava um escravo por fumo, mas vendia ele a um preço altíssimo. Para vocês terem noção, eu não vou saber dizer exatamente o preço de um escravo, porque isso variava de escravo para escravo. Dependia da força física, da idade, da qualidade dos dentes, enfim. Era utilizado vários fatores, vários requisitos para determinar o preço de cada um dos escravos. Mas para você ter uma noção, o preço de um escravo naquela época equivaleria ao valor de um ano de salários a um homem livre. Ou seja, se o salário naquela época de um homem livre, de um médico, de um advogado, fosse de R$ 1.000 por mês, o preço de um escravo era em média R$ 12.000. Só que isso podia aumentar ou podia diminuir, vai depender das condições corpóreas, das condições físicas dele. Né? Então, só para você ter noção, equivaleria a mais ou menos um ano de salários de uma pessoa livre. Então era um preço muito alto para aquela época, um preço muito, muito alto para aquelas circunstâncias, ok? Ó, além disso, os índios foram sendo exterminados, né? Muitas batalhas, os índios vão ter que fugir principalmente para a região amazônica para se esconder dos portugueses, ok? A principal arma usada nesse extermínio dos índios era as doenças, né? A gripe, sobretudo, exterminou centenas de comunidades indígenas. Então eles foram sendo exterminados e o grau de evolução das comunidades negras era maior, né? Pois eles já conheciam a agricultura. A agricultura no meio indígena era bem pouca, era mais mandioca, o milho, né? Era uma agricultura bem pequena, bem de subsistência ali para a tribo. Já os negros não, já eram acostumados a ferramentas de metal, a enxada, a foice, o facão, a faca e tudo mais, e já tinham um conhecimento maior a respeito de grandes produções. Então, como a mão de obra indígena não estava dando certo, chegou a mão de obra negra para substituir, porque o negro era comprado muito barato e vendido muito caro. Então, começou a ter lucro tanto o senhor de engenho, porque agora não vai precisar pagar salário a ninguém, porque o negro está lá e é obrigado a trabalhar como escravo, e os traficantes de negros vão ficar milionários nesse período. Milionários. Então é nessa época que homens e famílias vão enriquecer de uma maneira descomunal. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula.